Olá, povo. Tudo bem aí? Uma semana a menos, porque daqui a algumas semanas vamos estar juntos. Espero. Não sei. Não sabe mais nada. Ninguém sabe mais nada. Mas já tá quase domingo de novo. A vantagem é que o tempo tá passando rápido, né? A pandemia vai passar rapidinho, pelo jeito, né? Ontem foi domingo, hoje já é quarta. Então tá pulando de 4 em 4. Tá tudo bem. Mas conforme a gente conversou já, a gente tá batendo muito na tecla, porque quando fica muito tempo sem reunião, então o povo muito ocioso, né? Acontece que a mente do povo fica meio complicado. Mas tá indo bem. E a gente vê algumas coisas acontecendo e tudo que é avisado e não acontece da pessoa pôr em prática aquilo que aprendeu. Então, tem um texto aqui que é Provérbios 4, de 20 a 23. Mas antes tem mais um aqui. Peraí, Jeremias 17, vai. 9 e 10. Volta o vídeo. Jeremias 17, 9 e 10. Dá um pause. Achou? Pegou tua Bíblia? Não pegou? Pega. Dá um pause no vídeo. O vídeo é bom por causa disso. Volta. Pega lá, Jeremias 17, 9 e 10. Fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente. Eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Entenda, o que ele quis falar aqui? Você vai pagar por aquilo que você fez segundo a tua vontade, né? Olha aí, eu, Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, quer dizer, a vontade, né? E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, de acordo com o que a pessoa quis, andou, planejou e viveu, ela vai ter, e segundo o fruto das suas ações, quer dizer, as consequências nós vamos pagar, né? Então, em Jeremias 17, 9 e 10. Então, os sentimentos são descritos como uma disposição mental ou propósito de uma pessoa para outra. Vou ler de novo. Os sentimentos também são descritos aqui na Bíblia como uma disposição mental ou um propósito de uma pessoa para outra. Então você, com a tua vontade, o teu pensamento, o teu coração, você acaba prejudicando uma pessoa ou ajudando uma pessoa, ou modificando uma pessoa. Sendo assim, os sentimentos seriam ações decorrentes de uma decisão. Tá? Eu estou gravando aqui na frente de casa, então tem cachorro, tem carro, tem tudo, não tem problema, né? Vocês são de casa. Se eu estivesse batendo papo com você, eu estaria batendo papo com você aqui do lado e teria esses mesmos barulhos, né? É que agora é a hora do rush, né? Então, voltando aqui, você pode fazer uma escolha correta, se você quiser, guardando o que? O teu coração de engano e seguindo a palavra que nos ordena. Vamos lá, e agora nós vamos para Provérbios 4, tá? 20 a 23. Já abriu aí? Congelei a imagem. Pronto. Filho meu, atenta às minhas palavras. Quer dizer, escuta o que eu estou te falando, certo? As minhas razões, inclina o teu ouvido. As minhas razões. As minhas razões. Então, o que é minhas razões? Minhas razões é assim: o porquê eu estou fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Então essa é uma razão. É uma razão de Deus. Tá certo? Vamos de novo. Não as deixe apartar-se dos teus olhos.
guarda-as no íntimo do teu coração. Olha os mandamentos. Não as deixe apartar-se dos seus olhos. Fica sempre lendo, vendo. Tá? Guarda-as no íntimo do teu coração. Quer dizer, traz para dentro e faz ele guardar certinho aí. Porque são vida para os que as acham. E saúde para todo o corpo. Você reparou, uma pessoa com problemas de ansiedade e tal, ela está doente sempre. Começa com doença no sangue, geralmente tem algum problema de disfunção no sangue, tem algum problema de dor em vários locais aí, e começa a afetar órgãos internos. Normalmente é uma pessoa que tem muita rejeição, muita isso, não consegue ter filho, uma pessoa que tem alguns problemas de ansiedade ao extremo também, as mulheres não engravidam, os homens não conseguem ter filhos, é meio complexo o negócio. Então, saúde para o teu corpo é muito abrangente. Então, se você entende que tudo depende da tua mente e das tuas vontades, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você não sabe onde estava lendo? Provérbios 4, 20 e 23. Então, nós temos que entender assim. Poxa, pastor, tá, eu não faço tudo certinho, tá, mantenho tudo certinho. Mas, olha só, tinha um cara que chamava Davi, ele tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Lembra disso? E ele sabia, aí Deus deu para ele todo o poder, majestade, soberania lá. E ele sempre orava. Como é que ele caiu? Vamos lá. Olha só a oração dele em Salmo 27, verso 4. Abriu aí? Tá. Fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É complicado. Explicar essas coisas é muito complicado. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então é complicado. Vai morar na igreja? Não é isso. Ele se considerava uma peça importante. Então ele considerava que ele fazia parte do corpo, né? Você pode ver. Então, morar na casa do Senhor não era morar fisicamente, né? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu caminho. Quer dizer, ele contemplava a obra do Senhor, a obra espiritual. Então, a prioridade dele, ele fez uma declaração: ó, uma coisa peço ao Senhor. Então, quando ele fala assim, uma coisa, quando você está despedindo de alguém, né? Você fala: quero que você seja próspero, né? Boa viagem, vai com cuidado, faz isso, faz aquilo, faz... Aí ele fala assim: uma coisa eu vou te pedir, vai devagar. Qual a prioridade? Então, uma coisa eu peço. Aí Davi fala assim: ó, não, Senhor, porque isso, que aquilo, mas uma coisa eu te peço. Então, uma coisa indica prioridade. Então, o que ele pediu, né? Ele destacou as coisas a mais, né? E ele, como rei, ele poderia ter praticado praticamente o que ele quisesse, ele tinha. E além do fato, também tinha crédito com Deus. Aí você lembra que o profeta Natan falou para Davi assim, ele repreendeu Davi, né? E falou assim: dele a casa e as mulheres do Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Entendeu? Então, está em 2 Samuel 12, verso 8. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Né? Então, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: se te faltasse alguma coisa,
que não dei, bastava pedir que receberia. Então, e Davi sabia disso. Então, pensa bem, quando o diabo começa a mexer na mente, ele sabe que se você tiver numa posição boa com Deus, você pede, você recebe. Sempre. O que é errado, não, mas o que você pede, você recebe. O certo. Certo? Lembra que fala assim também lá em Joel, não sei, Oséias, pedis mal, porque pede para gastar no seu deleite. Né? Se você pedisse coisas espirituais, teria mais. Mas aqui para Davi ele falou até do material. E outra coisa, toda vez que você pediu alguma coisa para Deus, demorou, não, sim, mas na hora certa veio para você. Né? Abre em Lucas 38. Abriu já? Vou dar um pause. Jesus e os discípulos, Lucas 10, tá? 38. Jesus e os discípulos seguiam seu caminho. Ao entrarem numa aldeia, uma mulher chamada Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para ouvir. Ora, Marta andava muito atarefada, por ter muito o que fazer. Então, quer dizer, ela tinha o que fazer, tá? Não estava fazendo mais do que devia, estava fazendo o certo. Aproximou-se e disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe só com todo o trabalho? Diz-lhe então que me venha ajudar. Quer dizer, Jesus acho que era íntimo da casa lá também, né? Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, andas preocupada e aflita com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Vamos pensar aí agora. Então você pode ter quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Né? Essa coisa precisa ser bem importante para escolher, né? Julgando tudo que você imagina, né? Então você tem que destacar o que é mais importante. Maria, ela escolheu o que era mais importante para ela, né? Não era sempre que ela teria contato com Jesus, porque Jesus não tinha um local fixo. Nessa época já estava no final da obra. Então ela pediu, né? Vamos chamar assim, para ficar aos pés do Senhor enquanto Marta estava trabalhando. Então o pedir aí não é bem ação, né? Lembra que falou das ações, que nós vamos dar conta das nossas ações? Então ela agiu ficando com o que poderia. Ela estaria ganhando no ouvir, né? Então aí quando aí nós temos que pensar também, você já fez alguma oração meio atrapalhada, tipo assim, Senhor, eu quero ficar na obra, eu quero fazer isso, eu quero ajudar, eu quero pregar, eu quero fazer, mas na verdade o coração não estava bem propenso a isso não. Você fez isso como um ritual de oração, pode ser até na igreja, seja na casa, onde você, no teu particular, no teu banheiro. E às vezes para querer que Deus tenha compaixão de você, você fala umas abobrinhas no meio. A abobrinha é uma oração falsa. Ah, Senhor, eu quero te servir, mas não serve Ele porque o teu coração é contaminado sei lá, com ansiedade, ciúme, ira, mágoa, contenda, dissensão, tal. Então você lança isso para transformar isso numa autocomiseração, por exemplo. Quando você tem uma autocomiseração, então você lança uma coisa para Deus para querer um carinhozinho de Deus. Né? Eu estava cuidando de uma pessoa, a pessoa ela estava indo muito bem, até que não foi chamado para um serviço lá. Né? E esse caso me chamou a atenção. Poxa, a pessoa tem tanto potencial, mas ela se sentiu mal, se sentiu como rejeitada. E o processo de cura
não é tão pequeno, é um negócio amplo. Quando uma pessoa às vezes não chama, às vezes assim, não leva um café, não toma uma coca, não chama para jantar, para almoçar, para um churrasco, não fui convidado para uma festa, né? Fica tudo dodó e tal. Isso aí é o espírito que afasta Deus de você. Né? É um espírito que entra para exatamente colocar algum sentimento contrário a alguém ou alguma coisa. Quando faz festa de criança, né? Às vezes a mãe está lá toda atrapalhada, não convida um, não convida o outro, não convida o outro. É porque festa de criança é para quem tem criança. E às vezes tem criança, mas não é aquela. A pessoa está lá, eu quero fazer para 10 crianças, então eu vou chamar que está todo dia comigo. Né? Aí a pessoa, outra lá que tem. Mora lá, não sei onde, não fica sabendo pelo maldito Facebook, ou pelo maldito sei lá o que, WhatsApp, status e tudo mais, e aí fica com problema. Então essa ferramenta do Satanás é usada, a pessoa começa a fermentar, e aí já começa a julgar outra pessoa, fala assim, aquela pessoa não gosta de mim. Já entendeu? E aí essa pessoa que está com esse sentimento quer trabalhar na obra de Deus, falando, ó Senhor, me livra desse mundo porque eu quero trabalhar na obra, eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero ser espiritual. Nunca vai ser, nunca, nunca, porque ela não aprendeu a ser. Então, quando Davi orou, será assim, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor. Então ele indicou a petição, né? E depois ele definia, né, a prioridade, né, que é ficar perto de Deus. Né? Então nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar. E o que não conseguiríamos sozinhos, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Está em João 15,5. Mas o pior é assim, quando você ora, expressa aquilo que realmente você sente, aí Deus assina embaixo. É uma oração verdadeira. Não é uma oração que é levada pelos sentimentos do coração. Eu vejo muita gente que faz na mente dela um pedido para Deus meio estranho, porque é para atender uma crise de inferioridade, é para atender um problema que ela mesmo gerou, é para se livrar de um problema que ela entrou, né? Mas é um problema que surgiu do sentimento do coração, né? Não sei como dar um exemplo aqui, não me veio nada na cabeça, mas estou tentando fazer assim. Vamos dizer que você se envolve numa trama aí entre pessoas de falar mal, coisa assim, falou uma mentira, falou isso, falou aquilo, sei lá como foi, não importa. Você criou um sentimento contra uma pessoa e armou um barraco lá, e esse barraco teve um resultado. Aí você ora, Senhor, me livra disso. Tá entendendo? Ou, sei lá, entrou numa situação, num rolo, num pecado qualquer, e depois quer que livre. É a mesma coisa do ladrão. Orar para que Deus proteja, para ele não morrer baleado no assalto. Né? É mais ou menos isso. Então, quando tua oração está alinhada espiritualmente, aí ela faz o efeito. Então vamos lá, quando a tua oração estiver alinhada espiritualmente, certo? Com o quê? Com a tua situação emocional, o teu coração, aí ela na hora funciona. Davi, ele teve um probleminha. Se você entende que Davi teve um probleminha, que ele deixou a coisa andar. Ele deixou, queira ou não, ele deixou o coração andar quando ele teve aquele problema do adultério. Ele começou a pensar demais, criou uma fantasia, e aí ele entrou numa ação, e essa ação que ele entrou gerou muito problema. Só que ele esqueceu que ele podia estar alinhado espiritualmente, ele tinha o poder, naquela época podia tudo. E até hoje não entendo porquê, mas era assim, era um costume e funcionava. Eu não sei o porquê. Né? Que tinha 10 mil mulheres lá, 40 mulheres, tinha, já tira a gente do foco, imagina 40, né? Eu não estou falando
que me tira, mas não é assim as nossas. Mas pensa bem, na Bíblia fala, né, a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Então imagina, quando você tem uma pessoa vencedora, você sabe que do lado dele tem uma pessoa vencedora, né? Agora imagina quando você tem um monte de pessoas emocionais do lado brecando, né? Numa casa que todos mandam, filhos e esposa e tal, pá, empregada e todo mundo lá, e o cara não tem uma personalidade forte, o que acontece? Né? Todo mundo manda e ninguém manda. Então nesse caso que eu falo, o Davi ele é como Salomão, né? Caiu por quê? Porque ele deu vazão pro coração, tinha 10 lá, nenhuma sábia, né? Nenhuma sábia, né? O Davi ele também não tinha, que nem Mical, que era a esposa, né, filha de Saul, a caçula dele quando ele estava na área espiritual. Depois ele pegou, adulterou. Então as escolhas de Davi foi meio complicado, ele não alinhou o coração no espiritual, por isso que sofreu consequência. Se ele tivesse alinhado o coração com o espiritual, ele não teria nenhum problema. Pensa, tudo que aconteceu depois disso foi maldição, porque não estava alinhado. Então, olha só, quando você faz uma oração, eu queria que você não usasse de uma encenação e nem usasse como um ritual. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque o Senhor é poderoso, que tentando por palavra para ficar uma oração mais cumprida, não ser assim, Senhor, estou precisando disso, amém. Essa é a melhor. Está entendendo? Senhor, eu estou passando por um problema assim, assim, assim. É a melhor oração. Não vem querer florear, não, porque eu sei que o Senhor sonda da minha vida. Vem falando disso, porque o Senhor já me abençoou em tal área, tal área. Ele sabe. Ele sabe tudo mais que você. Até o que você não reconhece, ele sabe. Então, nessa hora, seja direto, objetivo, né? Davi, ele estava falando um monte de coisa para Deus. E ele falou assim, uma coisa eu te peço, né? Que eu consiga fazer isso, né? Então, nós temos que entender que a gente tem que ficar em sincronia, porque sem mim nada podeis fazer, tá? Então precisamos dele em tudo e para tudo, né? Até para viver aquilo que o Pai planejou para nós, né? Então a gente precisa do poder de Deus na nossa vida, né? E viver o perdão que Ele nos deu e a sabedoria, né? E os livramentos. Eu tive tanto livramento na minha vida que nem a Lu não, a Cíntia. A Cíntia estava descrevendo o acidente lá, que um cachorro apareceu lá na pista e a mulher, não sei se bateu ou desviou, não sei como é que foi. O carro rodou, bateu de ré no guarda-reio do outro lado e todo mundo intacto, sem nenhum problema. Entendeu? Foi livramento? Opa, desse lado era uma ribanceira. Entendeu? E aí ela podia simplesmente fazer assim, pluf, cair, não. Virou para o outro lado e caiu do outro lado. Ah, Deus podia livrar de tudo? Podia. Mas será que a semente que ele plantou hoje, porque a mulher, será que não sei o que e tal, não importa o que ela pensava. Será que ela começou a notar alguma coisa? Ou a gente não sabe os planos de Deus. A gente não entende nada, para ser exato, né? Deus é bom. Tiago 4, de 1 a 4. E a vantagem foi que a Cíntia foi liberta. Essa é a coisa primordial, né? Tiago 4, de 1 a 4, fala assim, de onde vêm as guerras e peleja entre vós, entre, o que é esse vós? Filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa, esposa contra esposo, cachorro contra o outro cachorro, é tudo assim, né? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. O que é deleite? Deleite é quando está tudo bem e você quer mais, certo? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos,
e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedis. Como não pediu? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos voltar lá para entender. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreeis. Ou guerreais, né? Está na tradução. E nada tendes, porque não pedis. Olha o leque que Deus faz. O Edson, na oração, ele, ele sempre fala sobre o dom de cura. Ele deve ter uma vontade louca de orar assim e curar. Por quê? Porque ele quer. É o amor que ele tem. Né? E ele está pedindo lá, né? Talvez ele tenha que pedir direto. Não sei. Eu não sei o que ele. Mas por que não pedis? Acho que nós temos que aprender a pedir. Vou reunir com o Edson lá e falar assim, nós vamos ter que aprender a pedir, porque Deus falou assim, que a gente não tem nada porque a gente não sabe pedir. Né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Né? Como que isso acontece? Por exemplo, o diabo ele começa a bater na tua mente para você ficar cansado da sua situação. Como que eu posso explicar, né? Quando a gente começa a ficar cansado de uma situação, a gente começa a pedir coisa errada. E aí começa a dar muito erro. Quando você tem um plano baseado em Deus e ele aprova o plano, é rapidinho. Quando ele quer te poupar de alguma coisa, ele não dá. E ele começa a te mudar a ideia ao longo do tempo. Mas se você tiver numa amizade muito íntima com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser induzido a pensar certo e pedir o correto. E aí ele vai dar. Aqui quando fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando eu falei adúltero e adúltera, lembra que eu falei domingo? Se você não assistiu, vai lá, assiste. Está falando assim, adultério não é o ato sexual. E também não é com outra pessoa também. Tem vários espíritos de adultério. Quando o Satanás coloca na tua mente que você não é feliz por causa disso, é adultério. Tipo, esse emprego não é bom. Adulterou. Se você está trabalhando lá foi porque Deus te deu. Se Deus te deu essa oportunidade, sim. Meu patrão é isso, aquilo. Fica quieto. Se tiver errado o teu patrão, ele tira o patrão. Como eu falei pro Mário, Deus tirou o Mário. Tirou o patrão do Mário. Como foi outras pessoas também, já aconteceram. O Diego tem muito testemunho também, quando começou a apertar. Eu falei assim, fica tranquilo, filho, faz o teu melhor, você vai ver o que vai acontecer. E aconteceu. Então, quando você adultera a tua mente e começa a pensar algo errado, começou o adultério a trabalhar. Então vamos lá, eu não sou feliz aqui por causa disso, eu não sou feliz na minha casa por causa disso, eu não sou feliz no meu carro porque é ruim, eu não sou, a não ser que você tenha uma areia, um templo, né? E a gente conversa. Mas na fase do que a gente fala sobre o que Deus te deu como um carro, pode ser. Eu andava de Fusquinha 70 e a gente estava no ano 2000 e tanto. Que era bom, era ótimo. Foi o que Deus me deu e Deus fez o perfeito. Então tive outros carros, tive vários. Eu nem sei, nem dá para contar quantos carros. Todos eles foram uma bênção de Deus. Nenhum falhou. Porque Deus é bom. E aí quando você se regozija no carro, ele não quebra, não faz nada. Né? E quando você abençoa outras coisas. Agora quando você começa o espírito de adultério sobre o carro, ele começa a dar muito problema. Quando você coloca o espírito do adultério no teu emprego, ele é o pior. Aí você vai perder no teu casamento também, que tipo, não é perfeito. Torna perfeito. Né? E quando você coloca várias coisas contra aquilo que você está vivendo, é o espírito do adultério. Né? Então nós temos um problema aí que é identificar
por que, que a gente não recebe as coisas? Porque nossa mente está pedindo adultério. Tá? Davi também estava tudo bem, ele tinha tudo, podia pedir tudo. Pediu, não, ele não pediu, ele agiu. Tá? Ele pediu pro chefe lá dos empregados, vai lá, pega aquela menina atrás aqui. Então ele agiu errado. Em vez de pedir para Deus, ele pediu pro cara, pediu para os homens. E ele adulterou. Adulterou o quê? Com a mulher? Não, ele adulterou outra coisa. A vontade dele já ficou adulterada. Então a palavra adultério é muito profunda. E eu expliquei isso domingo. Então, qualquer coisa que atrapalha, tipo você bloquear alguma coisa, né, enganar de alguma forma, qualquer coisa que sua mente tira do foco que é bom, aquilo que Deus te deu, é adultério. Tá? Então, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então é filtrar teus pensamentos. Está no mundo, não serve para você. Então aquela oração lá, Senhor, me ensina a ser feliz, mas nem ouve, nem quer saber da verdade. Né? Você já pediu felicidade e paz para Deus? Sim. Fez o que Ele mandou? Não. Dá para entender? Por exemplo, tem muita gente que, a maioria das pessoas que vem aqui não tem paz. Aí eu falo assim, você fez o que você precisava? Não. Então. Ah, mas eu não consigo porque tal pessoa. Tal... então vai ser o resto da vida mal. Então, quando você age, né, vai dar certo. Tem um negócio também na oração de Davi que é a busca, né? Então ele orava para Deus lá, né? E quando ele falou uma coisa, né? Uma coisa eu te peço. Mas depois ele falou uma coisa legal. E a buscarei. Você já viu isso? Lê lá de novo no Salmo. E a buscarei. Então, quando você pede uma coisa espiritual para Deus, você tem que buscar. E ele fez isso aí. A busca dele foi, né? E quando você tem um problema, a maioria das pessoas que eu pego e apresento o problema dela, que na verdade a minha função é mostrar os problemas da pessoa e saber se ela quer ser curada ou não, e eu mostro um caminho, que é Cristo, não tem outro. Será que essa pessoa busca a cura e a restauração? Se ela não buscar, não adianta. Se ela buscar alguns dias, também não adianta. Se ela buscar uma semana, também não adianta. Você está entendendo? A busca tem que ser constante. Senão, né? Alguns buscam resolver os problemas, outros eles querem que Deus resolva. Esse é o problema grave. Né? Tem muita pessoa que sabe que tem doença, mas não busca cura, tem medo. Tem pessoa que tem medo de ir no médico porque tem medo que o cara fala assim, você está com câncer, você está com tumor, você está com uma doença X lá, você está com corona, você está com não sei o que lá. A pessoa tem medo de ir no médico. Agora, em compensação, o outro dá um. O cara está com ansiedade e vai. Preciso ir no médico que eu estou mal. Não, tá mal mesmo, mal de cabeça. Né? Então tem uma coisa e outra. Vocês entenderam, né? Então quando tem gente que está doente, alguns buscam a cura, outros não. Tem o contrário também. Tem pessoa que não tem doença, mas ele vai no médico toda semana. Ele está buscando doença. Entende o que eu estou falando? Você já ouviu falar em hipocondria, né? A pessoa vai no médico toda semana, todo mês, pelo menos uma vez, ou cada 2 meses. Ele está saudável, está melhor que qualquer um, mas ele vai no médico. O que ele está buscando? Cura? Não, doença. Certo? Doença. Ele quer que o médico fale assim, não, você está mal, toma um remédio. Tem pessoa que quer tomar um remédio porque ele acha que ele está protegido por causa de um remédio. Tá? Olha aí, está aqui, ó, em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Tá?
Em Deuteronômio 4, 29, fala assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Aí que está a chave do negócio. Eu nem vou ler mais, tem muita coisa aqui para ler. Deixa eu ver aqui. Tem. Não, eu vou ler algumas outras coisas aqui. Quando fala assim de todo o teu coração e toda a tua alma, ele está falando sobre os sentimentos. Então nós temos que adestrar nossos sentimentos. Tá? Adestrar o sentimento quer dizer que você pega e você começa a padronizar o teu pensamento, o teu coração, para atingir aquele propósito. Então, você sabe que você tem um espírito de rejeição. Então, quando acontece alguma coisa, vamos dizer, o teu marido não te chama para ir no McDonald's, a tua esposa não te leva cafezinho, né? Então, aí o diabo começa assim, tá vendo? Ela esqueceu. Ou, mulher lá, vai passar a data do aniversário de casamento, né? E ele não lembrou até agora. Vai passar a data, mas ele não lembrou até agora. Ele não comentou nada, né? Então a mulher já premedita alguma coisa, ou o marido premedita alguma coisa. Aí o Satanás alimenta, porque conhece o coração dessa pessoa. Tem uma diferença grande. O Satanás, ele conhece tanto o teu coração quanto Deus, através das atitudes. Por exemplo, quando Satanás coloca alguma semente na tua mente e você muda a expressão do seu rosto, ele já sabe que você pegou. Entendeu? Então, existem pessoas que são vitoriosas que não estão nem aí para nada. Vai embora. Por rumo. E tem pessoas que é o contrário. Qualquer coisinha, machucou. Entendeu? Então, essa é a diferença de uma pessoa emocional e uma pessoa racional. A pessoa emocional, qualquer coisa que o Satanás joga, ela cai. Por que será que tem pessoa emocional e tem pessoa racional? Por causa da criação. Sempre. Até tinha hoje um seminário de cura, libertação de criança. É complicado, viu? É complicado. Libertação de criança, eu acredito que é a coisa pior de se conversar. Por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a conversar sobre libertação de criança, a gente tem que falar assim, muda a criação, né? Às vezes tem pessoa que se choca comigo, né? Tem um casal de longe aí que até eu falei essa madrugada, acho que era 2 da manhã, eu tava falando. Eu falei bem claro, né? Com os pais que tem, o que vai dar essa criança, né? Porque os pais são, eu falei para o pai, com o pai que tem, o que vai dar essa criança? Ele falou, é verdade. Porque ele sabe, né? E então, quando você colocar alguma coisa na criança, o que vai ser disso, né? Como é que ela vai ser? Se você tornou ela emocional no tempo do nascimento, ela vai ser emocional. Se você não tinha problemas emocionais nenhum, quer dizer, podia ter alguns, mas nada relevante, seu filho vai ser racional, porque você vai aprender a fazer, decidir as coisas pelo raciocínio, não pelo coração. Então, dependendo da criação, que nem quando uma criança vê sempre que a mãe está mal, ela vai estar como? O pai sempre está mal, vai estar como? Entendeu? Vamos dizer que o pai seja meio ausente, porque trabalha muito, porque, sei lá, né? Um pai normal, né? Sempre a maioria dos pais são ausentes. Não deveria, mas são, né? Ele. Aí o que acontece? A mãe às vezes é meio depressiva, problemática, e vai criar os filhos numa redoma de rejeição. Tipo, o teu pai não liga pra gente, o teu pai é assim mesmo, tal. Essa pessoa, ela vai herdar o espírito de autocomiseração da mãe e vai herdar
toda a rejeição do mundo. E vai ter vários problemas de saúde e problemas de criação também. E ela vai ser facilmente levada pelo coração, não pela razão. Que ela foi criada assim. Aí quando o casamento é estruturado, perfeito, todo mundo é criado no racional, tá tudo bem, ela não tem abalo emocional. Tipo, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Um dia tá bom, um dia tá ruim. Um dia tá bom, um dia tá ruim. E a mãe é chantagista, o pai é chantagista, um dos dois. O pai é muito fraco, chorão, reclama da firma, reclama só põe problemas em casa. Esse filho vai ser emocional, entendeu? Agora, quando uma família é estruturada em Cristo, ele está tudo bem, está tudo certo, está vivendo, buscando, achando, fazendo, essa criança vai ser estável. E ela vai aprender a trabalhar com a mente, raciocínio, e vai raciocinar de acordo com o padrão que ele aprendeu. Então, por isso que existem os grandes padrões, pode ser errado, mas eles são grandes, são racionais ao extremo. Você fala para ele assim, vamos fazer isso, esse negócio vai dar certo. Ele fala, não vai dar por causa disso, 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 ó, matemática, não vai dar certo. Mas cara, vai dar certo. O emocional fala, ele fala, não vai dar. Porque ele aprendeu a raciocinar. E a emoção ele põe para baixo. Porque ele estava num lar estável, aprendendo a raciocinar sem se deixar levar por emoções. Tá entendendo? Bom, será que você busca verdadeiramente conhecimento para ficar na boa, né? Então, quando a gente fala assim, ó, buscai, quando disseste buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, verso 8. Então, ele está respondendo que quando Deus falou para ir buscar a face do Senhor, e buscar a face do Senhor, não é ficar, eu quero ver anjo, quero ver demônio, quero ver isso, quero ver aquilo, eu quero ver Deus, né? Eu quero ser transladado lá para ver Deus. Não, tem que ter um propósito, né? Tudo bem. Agora, quando fala, que nem quando Moisés ficou face a face com Deus, o que ele viu? O que Deus deu para ele? As tábuas da lei. Concorda? Então você quer ir para ver Deus para quê? Hã? Quando fala buscar o Senhor, é buscar a vontade dele, né? Então quando Moisés subiu no monte lá para ver a face do Senhor, aí Deus nem deixou ele ver a face, porque senão acho que Moisés se desintegraria, mas ele chegou face a face, mas não sei como é que foi o rolo lá. Deus só chega e falou assim, mas abre a mão aí, então, puf, 2 tábuas. Tchau, vamos embora. Entendeu? Pra que ficar olhando Deus? Nem tem forma. Entendeu? Não tem forma. É algo surreal, né? Ah, velho, Jesus é lindo. Não, ele é feio, está escrito. Tá? Então, a face que Davi fala é estar sem barreira, sem ideias diferentes, no mesmo nível, igreja, né? Depois você soma lá, ó, morada na sua casa, ser igreja, face a face, nós andamos essa busca na igreja. Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, na verdade, é estar em diálogo, e você só consegue isso com a santificação do teu coração, né? Então, se você busca isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, está em Jeremias 29:13. Quando você realmente está buscando as coisas corretas na tua vida, tem muita gente que vem com problemas assim graves da família, que o neto, que o primo, que o tio, que a mãe, que a mulher, que o marido, que o cachorro, que a empregada, que tem tudo. Essa pessoa, ela tudo bem, a gente serve para ajudar também, tá em dois, né? Melhor ser dois do que um. E essa pessoa não entende que quando ela começa a buscar
a Deus, ela não vai ter muito problema desse. Né? É legal quando tem um amigo para a gente participar de decisões. Ô pastor, estou a fim de fazer isso aí. Então eu tive algumas experiências, somado com a experiência de 300 da igreja, onde essa pessoa quebrou a cara, a outra não, a outra sim, a outra não, o outro vai fazer uma besteira. Eu falo, não vai não, que o outro fez besteira, você vai cair. Mas pastor, vai dar certo. Quantas vezes você já ouviu essa frase, vai dar certo? Quantas pessoas começaram a fazer coisas dizendo vai dar certo? Né? O cara descobre uma máquina de fazer clipes de papel. Aí ele calcula lá, o custo do arame é 0,000 centavos. Certo? Aí ele fala assim, se eu fizer 1 milhão de clipes eu vou ganhar R$ 45. E a máquina faz isso em 2 horas. R$ 45 em 2 horas. Então se eu trabalhar 20 horas, eu ganho 4.000 e. Né? 2 horas não. Então vai ser assim, em 20 horas vai dar R$ 450. Oh, bom dinheiro. E 450 vezes 22 dias, né? São 8.000 e tantos reais, não é isso? Concorda? E aí começa a vir a racionada. Quem vendeu? Quem embalou? Quanto você gastou para embalar? Quem vai entregar? Você tem comprador para aquilo? Se você fizer 24 horas a tua produção, você vai ter a venda? Eu sei que dá para fazer. A máquina dá para fazer. Você tem a venda para isso, você tem um fornecedor, você não tem problema. Eu teve caso aí de abrir uma firma numa época e o Sarney pegou toda a matéria-prima. Eu tinha a venda, tinha as máquinas, tinha tudo quando tinha o produto. Né? E me avisaram, ó, cuidado com o governo. E eu não tomei cuidado. Então a experiência, a racional, eu não ouvi. Eu ouvi o meu coração, vai dar certo. Deu errado. Agora, quando você iguala, tipo assim, eu tenho tudo, mas convém esperar mais um mês. O camarada que vai ganhar R$ 100 hoje com o produto, daqui a um mês vai ganhar os mesmos R$ 100. Ah não, que se eu demorar muito, o outro. Não, sempre vai ter coisa assim, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que o nosso coração faz, né? E aí, quando a gente tem uma face a face com Deus, ele coloca constrangimento no coração. É o que houve lá na mudança da igreja. Por exemplo, teve mais algumas coisas, que nem agora para voltar. Eu quero voltar pelos fracos, mas não quero voltar. Né? Tem algumas pessoas que estão devagarzinho, vão esquecendo, né? Não tem comunhão. E aí? Será que ela está firme? Será que ela faz morada na casa do Senhor? Né? Você está se preocupando em ligar para alguma pessoa, que nem eu vejo pelas estatísticas até, mais ou menos, eu sei pelo retorno, quantas pessoas assistem e quantas pessoas não assistem. E pela falta de comunicação dá para perceber que tal casal está com problema, tal casal não fala nada. Será que eles estão buscando realmente Cristo? Né? Estou falando para vocês, vocês estão assistindo. Então, se por acaso você tiver um amigo teu que não está muito ligado na mídia aí da nossa igreja, fala para ele, vamos meu filho, acorda, vamos vencer, vai, né? Para ver se ele acorda. Vamos lá. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Indica um coração completamente atraído por comunhão com Deus, tá? E o que ele está falando? Eu não quero ter encontro casual. O que eu acho um problema também na turma que busca Deus, ele busca às vezes um encontro casual. Vamos lá. A pessoa entra, aí ela começa a buscar, aí fica espiritualmente da hora.
É muito difícil julgar assim, se ele teve ou não um contato com Deus, também não é problema meu. Isso é particular. Mas esse encontro casual é fixo, bom, ele vai manter ou ele depois ele esse encontro ele vai precisar ter outro? Não era mais fácil ficar estável, né? Eu estava falando com a Cleo, né? E a Cleo levantou uma coisa muito importante que eu falei no domingo sobre que quantos cristãos diferentes nós temos. Ó, nós temos batista, metodista, católico, espírita, nós temos várias denominações do pentecostal, do neopentecostal, do luterano, do calvino, tudo dissidências de um cristianismo perfeito. Aí ela falou assim, mas pastor, não confunde a cabeça achando que todos vão para o céu? Não, não. Aí eu falei para ela, tem aquela passagem que fala, Senhor, Senhor, expulsão demônio, curamos enfermos. Teve um que falou assim, o diabo falou para ele assim, eu conheço Paulo e conheço esse Jesus que Paulo prega. E quem é você? Né? Então, respondendo para Cleo, e foi uma ótima colocação, será que confunde a cabeça do povo? Será que são todos cristãos? Não são todos cristãos. Todos saíram de um nome falado cristão. Mas que nem os católicos seguem quem? Maria. Né? Mas eles seguem a Cristo. Não faz o que ele mandou. Alguns sim. Alguns lá dentro fazem. Entendeu? O espírita segue a Cristo? Não. Mas eles falam que o evangelho é baseado no cristianismo. E outros aí que tem um bom princípio, só que não vai na palavra inteira. Né? Vai em alguns tópicos da palavra só, mas não vive a palavra inteira. Então, a pessoa que quer realmente morar na casa do Senhor, como o Davi falou, e não deixa a sua mente e seus sentimentos tomar conta, ela não está preocupada com nada. Ela quer o cristianismo raiz, que é o que nós pregamos. Né? E ela quer o princípio do cristianismo. Ela não está preocupada se um fala em língua, o outro não fala, você já entendeu. Está preocupada assim, o que falta para mim atingir a estatura de varão perfeito? Entendeu? Isso é o principal. Então, em vez de ser aqueles encontros casuais, essa pessoa, por exemplo, a Cleo, ela tem uma busca direta. Ela não quer um contatinho, ela já teve muito contato. Você vê que na igreja, por exemplo, no louvor, Deus toma tanto a mente dela e o coração que ela até cai. Ela fala em línguas. Mas não é aquilo que ela quer também. Né? Ela quer contato com Deus, porque quase todo dia nós conversamos. Né? E ela com dúvida, pastor, é assim, 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 coisas legais, coisas espirituais. Não estou falando só dela, mas estou dando exemplo, porque esse caso foi ela que falou. São coisas que ela está querendo eliminar na vida dela. Está entendendo? Ela está buscando ao Senhor todo dia. Todo dia. O papo dela é espiritual. Por mais tribulação que ela está passando. Mas então ela é santa. Não estou falando isso, não é problema meu. Você está entendendo? Se ela é, se ela não é, isso é problema dela. Espero que ela seja. Eu tenho quase certeza que ela busca verdadeiramente fora de tempo em tempo. Quem está cuidando dela é o Danielzão, né? No grupo de estudo lá, então ele fala mais, ele sabe mais do que eu, porque está mais íntimo, mas ela fala sempre comigo. E ela tem uma sede de detalhe que você não imagina. Ela quer saber, pastor, eu não entendi tal coisa na palavra, aquilo manda passagem, eu falo para ela o que quer. E aí ela nota, ela vai buscar e ela cresce espiritualmente. Né? Você está entendendo isso, né? E outras pessoas também. Francisco também, o outro também, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos líderes, tenho até uns velhos aí na igreja que estamos sempre aí e tal, conversando e falando da palavra, até o Alex, né?
Quando tem uma dúvida, ele liga, perguntando, você falou tal coisa assim, o que, que é assim, 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 está na palavra, tal, papo. Por que essa turma está tão curiosa? Porque eles fazem parte de um corpo, que eles querem habitar na casa, estar buscando a face do Senhor. E é muito importante a gente estar nesse patamar de busca. E eu creio que você também. Então, quando você conseguir vencer o teu coração com essas picuinhas carnais e você se preocupar em coisas espirituais, aí Deus vai te dar tudo. Né? Por que Deus fala que a gente não recebe? Porque pedis mal, para deleites do seu coração. Então, tudo que vem na mente assim, já pensou com aquele carrão, tudo Tesla, elétrico, dirige só, eu posso dormir no volante que ele toca, né? Eu quero esse carro, Deus, eu quero esse carro. É um Tesla, entendeu? Um Tesla branco, XYZ, que abre as duas portas com as de gaivota atrás, né? Tem não sei o que, faz não sei o que lá, anda tantos quilômetros lá sem abastecer na eletricidade e tal, 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 tal. É isso que você está pedindo para Deus? Né? Você vai poder pedir? Você pode pedir prosperidade. Deve. Mas você primeiro peça assim, né? Senhor, eu quero ter sabedoria para administrar a tua prosperidade. Então, eu quero que você vença as tuas emoções. Né? Enganoso é o coração do homem. É uma bomba. Bomba. O que você está pedindo? O que você está vivendo? O que está acontecendo com você? Então corre. Tá ok? Corre. 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 Urgente. Tá bom? Corre, limpa teu coração, não deixa os sentimentos tomar vantagem. Analisa a tua vida. Se tua família foi de pessoas emocionais, você será emocional, mas você pode vencer. Concorda, se é uma criação, se é um ensino, pensa bem. O vizinho decidiu fazer barulho. Pensa bem, se é uma criação, é a mesma coisa, uma pessoa. Só o nome da palavra, né? Uma pessoa cresceu no sítio e ela foi destinada a plantar feijão, que na terra dela planta-se feijão. E ela decide sair e estudar eletrônica. Ela não mudou. Ela não saiu do seu lugar comum e mudou. É isso que eu estou falando. Você foi criado para alguma coisa, mas você pode sair do teu lugar comum e ser novamente criado para outras coisas. Você pode usar a tua racionalidade na tua família lá atrás, emocional? Pode. Por exemplo, esse camarada que aprendeu eletrônica, ele pode desenvolver um sistema de colheita ou um sistema de irrigação automatizado, porque ele conhece da colheita, ele conhece da roça e ele tem um conhecimento de eletrônica. Então ele vai fazer tudo para a roça. Se você é racional, você vai poder ministrar a tua família que é emocional. Você vai poder ser diferente e tirar eles do lugar comum, tirar eles do aprisionamento, porque você entende eles, só que você saiu do lugar comum. Tá entendendo? Pessoal, eu quero que você cresça. Então vá em paz, fique em paz na sua casa, de máscara, álcool gel. Nós estamos no pico da pandemia aí, né, pelos números. Então você se prepare aí para logo começar a baixar, a gente vai estar junto. Mas por enquanto a gente fica em casa. Fique em casa o máximo que você puder. Não saia à toa. Enquanto você está em casa, nós estamos reformando a igreja, as salinhas. Tá? Nós não, eu não estou indo muito não. As cadeiras novas chegaram, nós vamos fazer umas modificações lá para ficar melhor para você. Está ampliando mais salas. Está fazendo bastante coisa. Para quando chegar, né, acabar as férias, a gente vai te receber diferente. Né? E ministra na tua família, ministra nos teus amigos. Seja bênção, tá bom? Deus te abençoe e
eu sei que você pode vencer. Até!